Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Clóvis Reis e aqui ao meu lado... Marina Scherer. Essa linda e adorável pessoa que é o equilíbrio desse programa aqui, desse projeto aqui. E ela que domina o sistema, vou confessar para vocês, tá? Então, sejam todos muito bem-vindos. Hoje nós estamos no nosso episódio número 4, é isso mesmo, Pablo? Episódio número 4 do Porquê Podcast. E hoje nós temos uma pessoa aqui que... Fala aí, Marina. Empreendedor Mega Master. Isso aí. Referência na nossa região aqui. Hoje a gente trouxe o Vini Morgenstern, mais conhecido como Vini do X do Vini. O Vini do X do Vini, isso aí. Cara. Seja muito, muito bem-vindo. Legal. É uma honra. Agradecemos por disponibilizar tempo e, principalmente, compartilhar seu conhecimento e experiência conosco aí. Seja bem-vindo. Obrigado. É uma honra, né? Nossa, ele fez uma autoridade aqui. Às vezes a gente nem enxerga tudo isso, né? É, mas a gente tem que enxergar. Honra para quem tem honra. Isso aí. Tá certo. Obrigado, viu? Então, Vini, se apresenta um pouquinho para nós aí. Quem é o Vini? Quem é o Vini do X hoje? Mas tem gente que diz que eu achava muito engraçado porque no meu casamento antigo, a minha ex-mulher dizia assim: parece que eu não tenho nome, toda vez diz assim: ah, é a mulher do Vini, é a esposa do Vini, não sei o quê, tá, parece que não sabe meu nome. Eu disse: olha, não te preocupa que o dia que tu separar de mim, tu vai ser a ex-mulher do Vini. não tem jeito. E ela ficava muito brava. Mas enfim, eu comecei em igrejinha, né? Hoje o X do Vini hoje é uma franqueadora, ela tem 5 unidades franqueadas e 4 próprias, né? A gente está entre São Chico, Caxias, a gente tem loja em Três Coroas, Parobé, Volantes, Sapiranga, Igrejinha. Três Coroas, eu falei? Não, já esqueceu. Tá legal. E 2 irmãos. Legal. Então são 9 unidades. 9 unidades. E como, ô Vini? E tá abrindo uma agora. Mais uma. É surpresa? Eu vou falar. É a primeira, ninguém tá sabendo aí. Olha. Que honra. Vai ser em Campo Bom. Ai, Pá, que que legal. legal. Uma franquia nossa em Campo Bom. Parabéns. E a pergunta já vai começar assim, ô Vini, como eu te falei antes, o propósito desse programa aqui é entregar respostas rápidas e aplicáveis, né? Simples. Porque a gente que está no negócio sabe que não tem nada de mirabolante, né? Sim. Como que começou? Como que tu tem uma empresa hoje que prospera? Vou falar assim, vendendo X. Sim. Como isso? É um produto que pode ser uma commodity muitas vezes, né? Sim. Sim. Porque tem muita gente que faz. Então a gente compete aí em todos os momentos. E a gente tem os concorrentes diretos, tem os concorrentes indiretos, tem as pizzaria, hoje sushi também, de certa forma acaba concorrendo, porque você tem um ticket e você vai gastar e vai escolher um lugar no final de semana onde é que você vai ir. Sim. Exato. Então, né, e aí a gente tem algumas estratégias para trazer esse pessoal aqui no X do Vini. Mas enfim, qual foi a pergunta mesmo? Como tu começou? Meu chapéu. Como que tu prospera? Não, fica tranquilo. Como que tu prospera, né, vendendo X? Onde que muitos vão olhar para um negócio desse, cara, não tem como ganhar dinheiro, não tem como construir um negócio em cima disso. É desafiador, viu? Desafiador porque, tanto que a gente é uma das únicas franqueadoras exclusiva em X. A gente tem outras franqueadoras aqui no Rio Grande do Sul, mas vende outros produtos junto. A gente tem X. Então, hoje a gente é considerada a maior rede de X do Brasil. Legal. Porque o X só tem no Rio Grande do Sul. Uhum. Então, a gente é a maior do Rio Grande do Sul. Então, a gente é considerada assim. Olha só. Existe processo, métodos, formas de conduzir esse negócio com o dia a dia. E aí, a gente precisa ter uma cultura forte para conseguir manter o negócio em pé. As margens
realmente são apertadas e pós-pandemia as margens apertaram ainda mais. Sim. Então, realmente é desafiador, mas a gente continua lutando, continua fazendo o tema de casa, cuidando dos processos, cuidando da cultura e tendo um método para fazer isso acontecer. Tem um processo, então. Tem um processo. Todas as franquias já vem disso, né? Tem uma empresa tu tem uma empresa e tu replica aquilo lá. Entrega o know-how, no caso. Tu entrega o know-how. Mas muitas vezes você tem que entender a cultura do município. Claro. Então você tem que fazer adaptações que são daquele município. Porque nem sempre vai ser igual. Porque às vezes tem coisa que funciona numa cidade e não funciona em outra. Às vezes a cidade é 9 km, 10 km de diferença. E já tem diferença. Já tem diferença. Capaz. Tem diferença. Aí é um desafio. E aí você tem que estar pronto para conseguir entender o que ali tu tem que fazer de diferente. De que forma que tu vai entregar o teu produto. Mas o cliente a gente diz. Tem que perguntar para o cliente. A gente precisa ficar perdendo tempo pensando, estudando tudo que é coisa, mas ninguém não pergunta para o cliente o que ele quer. Então, às vezes, é chegar para o cliente e perguntar, por que você veio aqui hoje? Por que tu veio aqui e não foi em outro lugar? Ele vai te dizer. Então, essa já é a base que você tem que entender, que é uma das coisas que atrai o teu público. Então, a gente investe muito em kids. Uhum. Quem conhece a nossa loja sabe disso. Porque é um lugar onde os pais têm tranquilidade para comer, né? E se pensa, na verdade, vamos sair para jantar, tem espaço kids lá? Nós temos uma menina de nós temos quase 5 anos. Isso é um dos pré-requisitos, porque senão ela come o que tem que comer em questão de minutos e aí... Ela vai embora, ou ela tá entediada, ou, né? Sim, vai ficar conversando sobre a vida. Quem faz isso é nós. Isso. Que tem um monte de coisa para debater e achar uma saída. E conta muito, assim, as minhas amigas também falam. Esses dias alguém mandou até num grupo assim, qual lugar que a gente pode ir jantar que tem espaço kids? Porque isso facilita muito, parabéns. Porque tem uma coisa, né? Eu sempre digo assim pros pais, larga lá no kids, vai tomar tua cerveja, depois tu só pega e põe na cama. Porque eles gastam a energia toda ali dentro, né? Verdade. Alguns ainda têm energia depois ali, né? E é incrível, né? Ô Vini, então, o teu negócio é o que tu fala? É método, cultura e entender o cliente. Perguntar pro cliente. Principalmente isso. Tudo vem da pergunta pro cliente. Às vezes a gente pensa o negócio pra gente, né? Uhum. Isso é um problema, porque às vezes, de verdade, você não é o consumidor do teu produto. O que nos agrada, né? E aí você acha que tá errado. Às vezes vem uma foto do produto, assim, acontece muito no marketing nosso. Mas isso aqui não tá legal, não gostei. E aí a pessoa do tráfego lá diz assim, mas é o que tá convertendo, é isso que vende. E aí, beleza. Eu tenho que entender que é a minha opinião, mas Sim. o que o público está dizendo não é teu. E hoje o X do Vini não é meu, é das pessoas que frequentam, sempre foi, dos clientes, é deles. Tanto que a nossa missão é fazer do X do Vini a segunda casa do cliente. Então, o tempo inteiro está cuidando disso, de fazer a segunda casa do cliente. Isso fica até mais fácil de falar para o colaborador, né? Sim, com certeza. Pensando nele, no que ele gosta, no que ele quer da maneira que ele quer recebido, como ele quer ser servido, isso faz toda a diferença. Sim. Quanto tempo tem de empresa já o X do Vini? O X do Vini tem 15, e agora em junho faz 16 anos. 16 anos. Eu tô na lida já faz tempo, eu não vou nem falar, porque senão vou entregar a minha idade, fácil. Mas faz tempo. E tu começou com uma loja. Começou com uma, na verdade eu comecei com um terço de loja, né? Isso é o primeiro negócio teu? Não, o meu primeiro negócio eu montei com 17 anos. Durou 3 meses e quebrou. Era aqueles carrinhos de vender picolé. Uhum. Lembra que tinha uma cornetinha? Não sei se existe isso ainda. Com caixa e tal, não tinha picolé. Eu trabalhei o verão, trabalhei um ano de empresa, né, que estava trabalhando. Aí eu fiz um acordo, peguei o dinheiro, investi, fiz esse negócio. E ficou 3 meses aquilo rodando, eu não conseguia dar foco direito naquilo lá. E depois de 3 meses, eu tive que pegar um adiantamento, que eu fiquei na empresa,
pegar um adiantamento pra pagar as dívidas que eu tinha feito. Com o carrinho. Com tudo e devolver. Porque sumiu os picolé. Sumiu, pegava um carrinho, pegava um tudo. Tu não trabalhava, no caso, tu... Eu tinha a sorveteria que entregava esses carrinhos. Ah, tá, entendi. E aí eu arrumava... Alguém vendia pra você. 17 anos, né? Sim. Eu não tinha noção. O que eu pensei que tu que trabalhava com o carrinho, eu não. também pensei. Tu tinha sorveteria, Isso, tu tinha os carrinhos e entregava, o pessoal vendia pra ti. Isso. Ah. E aí ele sumiu com tudo. Comia os Não vai lá. Eu tinha uns 10 vendedores, 2 me pagavam certinho, o resto... E o aprendizado que fica disso aí, Vini? Aqui tem que cuidar, tem que dar foco. Bom, a quantidade, apesar que eu era muito novo, né? Não tinha ainda noção disso. Mas que tinha que ter muito mais cuidado na hora de montar um negócio. Aí depois eu fui montar um negócio com 19, valendo mesmo. Aí comecei com crepe. As máquinas de crepe, né? Legal. Com crepe, depois foi pra máquina de sorvete italiano, e aí foi indo. Quando tu montou a sorveteria, o que tu tinha com 17 anos? No que tu trabalhava? Eu trabalhava numa sorveteria. Então tu já começou a trabalhar nesse ano, porque sorveteria, crepe, X, tu sempre tá nessa linha de... Alimentação. Eu sempre digo que a gente passou fome quando era criança. Eu acho que eu pensei o seguinte, inconsciente, eu disse, vou ter que botar um negócio de comida. Os traumas revelados. E olha as hipóteses, eu tenho estoque pra comer. Eu acho que foi isso. E foi incrível isso, porque eu sempre trabalhei no ramo da alimentação. Trabalhei em boteco, trabalhei em tudo que foi coisa. Alimentação. Sempre alimentação. Pra começar, eu tinha 9 anos, vendia livro de receita. Olha só. Que coisa incrível isso, né? Vendia livro de receita e livro dos sonhos, de interpretação de sonho. Olha que tinha uma coisa antiga, né, cara? Eu acho que nem existe mais isso. Interpretação de sonho. Interpretação de sonho. Um dia eu tava fazendo terapia, a minha psicóloga disse assim: por que tu acha que tu vendia livro de interpretação de sonho? Eu vou saber, pra não passar fome, certo? Pensa. E eu começava a pensar, né? Às vezes o caminho subindo o morro, isso eu não pensei ainda. Mas aí eu gosto muito de pensar nisso. E aí eu fiquei a chegar à conclusão, porque eu era muito sonhador. Por isso né? E aí, claro, pessoa sonhadora tem que vender livro de sonhos. Pô, que bacana, cara. Que história. Aí tu começou a fazer X depois. Então, Deus sempre te dá algo melhor para te fazer. Eu gosto muito do que o Geraldo Rufino fala. O Geraldo Rufino fala o seguinte: Deus não tem tempo de colocar pedra no caminho. Ele coloca um degrau. Se você está enxergando pedra, tá errado. Pensa que é um degrau. Verdade. E aí, eu estava numa época que já não dava mais, não tinha mais graça o que eu estava fazendo. Imagina, eu disputava cliente com 50 centavos. Eu disse, mas o que eu estou fazendo na minha vida? 50 centavos? Aí eu tinha uma máquina de sorvete, estava na rodoviária, e a 3 metros da minha tinha outra, do meu concorrente. Sim. E assim, se eu bobeasse, se eu piscasse, eu perdi o cliente. Olhar pro lado. Olhar pro outro. Rapaz, ele era danado. Era complicado aquele homem. No fim, foi engraçado no fim, porque a gente, antes do X, nós éramos concorrentes. E assim, era um inferno. Todo dia um de nós ia para casa indignado, porque era um inferno mesmo aquilo. Um ou outro. Um ou outro. E aí quando dava a motivação, né, começava a pegar o embalo, o cara ia e o outro murchava. E aí ficava ruim mesmo. Daí o cara já largava a mão, ficava bravo. Sim. E às vezes era eu, às vezes era ele. E às vezes eu chegava em casa e falava assim pra mãe dos meus filhos, eu dizia assim, ela chegava assim, hoje deu ruim, né? Tudo que é palavrão, né? Tudo que é coisa, eu falava. E ela disse, tem que parar com isso. Aí chegou um dia, ele disse assim pra mim, ele veio pra mim, olha só, Vini, deixa eu falar um negócio. Gente, nós vamos se matar nós dois aqui? Vamos virar sócio? Eu disse, que sócio? Vai estar louco? Mas não, vamos parar pra pensar, nós estamos com 2 máquinas aqui, a gente deixa uma aqui, a gente bota em outro lugar, e aí a gente compra uma terceira. Eu disse, sabe que tem razão, cara? Olha só. Daí, num almoço, assim, a gente parou pra conversar, e aí eu cheguei em casa de noite e disse, olha só, fiquei sócio. Tu enlouqueceu? Como assim, cara? Virou sócio? Não tem cabimento isso aí. Não, eu fiquei sócio, tá? Expliquei. E aí, a gente ficou muito tempo, a gente ficou uns 4 anos naquilo ali e acabou desgastando a relação, né? Às vezes a sociedade acontece, é quase que nem um casamento. Sim. E aí, desgastou e a gente resolveu abrir a sociedade. Então a gente dividiu, nessa época que eu trabalhei no Novo Hamburgo, a gente dividiu o Novo Hamburgo. A gente sabia que a gente era
difícil de lidar com nós, né? Tanto eu quanto ele. Eu disse, vamos fazer o seguinte, tu fica do shopping pra cima, eu pego o shopping pra cá. E aí tu faz o que quiser lá pra cima, eu não vou entrar lá, você não entra aqui, tá tudo certo. Sim. Só que aí entrou outro concorrente. Eu pensei nisso quando falou. Entrou um terceiro. Aí eu disse, cara, eu não tenho mais, não quero mais isso pra mim. E aí tinha um grupo de amigos que a gente se juntava numa quinta-feira pra janta. E aí eu tenho 2 amigos que têm X. E eu dizia pra eles, cara, eu gosto desse negócio, cara. Eu comia X, né? Mas eu gosto desse negócio. Eles assim, se tu me ensinar, eu monto um negócio desse. Aí eles assim, claro que te ensino, cara, sem problema nenhum, vamos fazer. E cara, começou assim. Olha só. Começou assim, mas tinha uma coisa que é importante, a gente tem que se conhecer bem. Tá? Eu morava em Novo Hamburgo e eu disse que eu não vou poder ser concorrente da pessoa que está me Te ensinando. Porque é um valor meu, Sim. de gratidão. Então eu não posso prejudicar. Para mim era prejudicar. Na minha cabeça é assim. E não é, mas na minha cabeça funcionava assim. Então eu peguei e fiz o seguinte, eu fui buscar um lugar para mim. Aprendi com ele e fui buscar outro lugar. E também, o dinheiro que eu tinha, não dava para abrir em Novo Hamburgo também, né? Tinha mais esse detalhe. Eu tinha só um carro, tinha que vender aquele carro para abrir o tal do X. E aí... E olha que fazia tempo que eu tentava comprar um carro que prestasse. Que eu tinha comprado um carro, eu estava pegado no carro, eu disse, não, mas vou fazer, né? Vou fazer igual. Porque o que vai vir lá na frente é muito acreditar melhor. no negócio, né? Tem uma coisa que é assim, quebre a ponte, né? Quebre a ponte, não deixe espaço para voltar. Sim. Porque se você deixar, você vai ter um momento que você vai querer. E se você não, nesse momento é o momento decisivo do empreendedor. É ali que vai acontecer a coisa. Então você precisa quebrar a ponte. Não tem mais opção. Não isso. tem jeito, vai velho. Ou vai ou racha. Se colocar em posição que não tem mais opção. Não tem mais opção. E fazer, porque daí a gente dá tudo de si, né? Diga assim aí a gente consegue, usa a criatividade, acha maneiras de fazer que de outra forma não encontraria, né? É quase assim, o impossível faz a gente pensar o impensável, né? E usa a criatividade, né? Sim. Eu fiz muito tempo feira também, né? E me judiei demais nas feiras, então... mas eu aprendi muita coisa. Entendi como é que chamava cliente, entendi como é que me posicionava, entendi como é que tinha que ser a iluminação da loja. Nossa. Porque eu olhando nas feiras, a minha não vendia. Eu disse, por que a minha não vende, cara? Por que... Cara, eu não sou tão feio assim, velho. tem que ter uma coisa errada. Aí eu fui ver, eles faziam muita iluminação. Quem vai nessas feiras aí, se você vai na feira, presta atenção. Você vai ver que a que mais chama atenção é as que tem mais iluminação. E eu disse, cara, quando eu montar um negócio tem que ser bem iluminado, senão não vai dar certo. E foi o que eu fiz. Então eu peguei várias coisas, assim. Eu peguei um pouquinho de cada um pouquinho de cada loja que eu conhecia e também peguei um pouco do meu conhecimento e montei o primeiro X do Vini. E olha que louco, né? Esse negócio de quebrar a ponte. Eu comecei o X, eu tinha, 30 mil naquela época. E a obra eu tinha que fazer com 30 mil. Então, anotei, fiz tudo que podia fazer e tal. Só que obra, né? A gente sabe que nunca dá certo a conta. Não fechava a conta. Eu tinha 30 mil, tinha que comprar estoque, tinha que abrir o negócio, tinha que fazer tudo. E aí, para ajudar, uma semana antes de abrir, entraram lá e me roubaram os equipamentos que eu tinha comprado. É para acabar. E aí, na metade do negócio, quando estava quase já na metade do negócio, eu disse o seguinte: eu vi que não tinha como abrir, eu não ia ter mais dinheiro. Não ia ter. E aí, eu pensei o seguinte, cara, eu acho que não é. Pensou em desistir? Vou desistir porque tá muito difícil. Não tinha dinheiro para continuar. A obra estava na metade, então eu não podia. Eu tinha pego uma casa, né? Que ali em Igrejinha, até hoje é a mesma casa. Eu peguei aquela. Imagina, eu arranquei as paredes da casa da pessoa. Eu tinha autorização para isso. Sim. Arranquei as paredes, fiz. E não tinha mais dinheiro para terminar. Caramba. E aí eu disse o seguinte, cara, eu vou vender para um amigo meu. Porque se ele compra, ele vai comprar. Daí eu fui lá e tal.
tô conversando com ele, comecei a conversar com ele e tal, perguntando de algumas coisas. Ele disse, cara, vai abrir lá, vai abrir um X, tô sabendo e tal. Que bacana, vai dar muito certo, né? Porque eu já sei qual é a cidade. E eu, cara, vai dar muito certo. Tá pronto pra comprar de mim, né? Tem que fazer o preço. Aí, e tal, ele começou a falar. Porque também lá onde é que tu tá, né? Que lá judia demais e tal. E eu fiquei pensando, cara, eu tô jogando fora uma coisa que é meu sonho, cara, de fazer eu mudar e vou voltar pra rodoviária, vou ficar de novo. Aí eu comecei a pensar em todas as vezes que eu passei trabalho, porque olhar as coisas que você teve dificuldade no passado ajuda você a tomar impulso pra ir pra frente agora. E aí foi que eu fiz, cara. Ele disse, e aí, final, o que tu veio fazer aqui? Não, vim tomar um café contigo. Não tudo certo, não ofereci pra ele. Mas assim, deixa eu te perguntar um negócio, tem um dinheiro pra emprestar aí e tal? Aí, o Vini me emprestou, acho que foi 5 mil naquela época, a 10% de juros. Eita, nós. Ô Vini, mas isso aí dá pra ressaltar a importância do ambiente, né? De conversar, de estar com pessoas que têm uma atitude, uma visão positiva, que não estão pra desanimar a gente, né? Faz sentido isso? Faz muito sentido. Porque se o cara falasse pra ti, putz, cara, ruim, que negócio ruim que tu vai abrir. Não, para com isso, volta. É provável que tu não teria a história que tu tem hoje. Ou a história seria diferente, né? Então, se conectar com pessoas que queiram mais, que te incentive, que nos incentive, né? O ambiente influencia total. Total. Se você, como é que o Rick Chester fala? Ele fala que se você quer ser águia, não voe com galinhas, né? É uma coisa assim, não sei, gente. Quem sabe desse negócio? Depois escreve. Mas é nessa linha. É nessa linha. Então mesmo. você precisa buscar as pessoas. E é normal. Às vezes a gente vai se afastando dos amigos, né? É normal, você tá entrando no outro ciclo. De repente, são os amigos de cerveja, de passear no final de semana, e você não tá mais buscando isso. Isso aí. Então você vai, não que não possa ter, mas você entende que você agora tá jogando um outro jogo. É isso aí. São E outros... precisa ter ao lado pessoas que te alimentem, né, nisso, que te ajudem nisso, né? Ô Vini, eu tenho uma outra situação aqui que eu quero te perguntar. Eu vi que tu sobe o morro lá, tu faz uma coisa assim, eu até falei a primeira vez, coisa meio de louco, né? É de maluco, cara. O cara é maluco. Me conta isso aí, o que é isso e por que é isso? Ó, eu não gosto de academia. Eu vou na força do ódio. E assim, então eu fujo da academia que nem o diabo foge da cruz. E aí, esse tempo atrás eu tava morando em Porto Alegre um tempo, e aí eu descobri um crossfit. Eu fui lá e me inscrevi naquele negócio. Eu era o atrasado sempre, o atrasadinho. Mas eu gostava, porque eu era pegado, né? Eu ficava meio metro de língua pra fora, mas era bom. E aí, né, eu fiquei um tempo só em Porto Alegre. Quando eu voltei pra cá, não achei assim nada igual. E aí eu fui fazer, e como eu não gosto de academia, eu não gosto de caminhar, mas não gosto de esteira. E pra mim, aonde eu tô caminhando, tem que ser bonito. Então eu paisagem, tem que ser um lugar os olhos. Legal. E eu gosto muito de caminhar porque é o momento que eu reflito. Eu gosto de pensar, às vezes, as decisões que eu tenho que tomar. Então é o momento que eu faço. Então a subida do morro é assim, é um projeto de 100 vezes, né? Um desafio. Eu tô na 8ª. Eu não sei quando é que vai rodar o podcast. Espero que eu tenha chegar. Mas eu vou chegar, porque é um desafio e eu tenho esse compromisso de chegar lá. E eu gosto muito porque eu tenho uma reflexão. E geralmente eu compartilho dessa reflexão quando eu chego lá. Mas é uma caminhada matinal que tu faz lá. Todo dia? Todo dia. Eu quero chegar às 6 da manhã no pé do morro, né? Mas às vezes eu chego um pouquinho mais tarde, um pouquinho mais cedo. Mas geralmente é assim. Eu gosto de caminhar de manhã. Isso é o que dá isso aí? 1h e pouca, 2 caminhando? 1 hora mais ou menos. Legal. Pra cima demora mais. Pra baixo. Mas aí é o seguinte... Crescer dói, velho. Crescer dói. Ô Vini, é a dor do crescimento ou a dor do arrependimento, né? Então, tem que fazer o exercício, pelo amor de Deus. Senão eu vou morrer assim. Isso não deixa de ser... Olha só, essa tua atitude não deixa de ser uma atitude empreendedora, onde que achar solução para fazer o que tem que ser feito, né? Pô, se eu não tenho aqui o local que eu gosto de praticar meu esporte e tal, eu vou achar uma maneira que de uma outra forma, então, eu faço a mesma coisa. Fazer o que tem que ser feito, né? Tem que fazer o que tem que ser feito. O que importa sempre é o resultado, né? Claro, então pode atropelar os teus valores.
Não é o resultado a troco de qualquer coisa. É o resultado considerando os valores. Até porque, se você está buscando algo na tua vida e você vai passar por cima de algum valor, não vai conseguir chegar no resultado. Esquece. Então, você precisa entender que você precisa contornar isso, sabendo que você tem esses valores, e entender quais são os valores e fazer as tuas metas, a tua jornada considerando esses valores. Porque as pessoas não conseguem chegar onde querem, porque muitas vezes elas fazem um planejamento e nesse planejamento vai bater em algum valor e você não consegue passar. Não tem jeito. Valor é autoconhecimento, né? Talvez tenha alguém aí que vai pensar, tá, mas quais são os meus valores? Me fala aí os meus valores. Fala aí, Vini, os teus valores cabem pra quem tá olhando aqui? Os meus valores são os meus valores, né? O que vale pra mim, não vale. E olha que louco isso. O valor, ele é... Vamos pegar um valor que para todo mundo, né? Todo mundo sabe. Sinceridade, ou vamos pegar honestidade. Uhum. Honestidade para mim é uma coisa, para você é outra, para você é outra. Cada um tem um entendimento, né? Tem um entendimento e você precisa, até quando vai descrever isso na empresa, você precisa dizer o que é isso. Uhum. Porque senão as pessoas acham que é outra coisa. E aí, os valores, o conhecimento dessa parte é muito simples. É o que você não abre mão. Essa é a pergunta. O que eu não abro mão para chegar onde eu quero chegar? E talvez alguém que haja contra os próprios valores pode ter um resultado imediato, né? Mas a longo prazo não se sustenta. A médio, não é nem a longo. Né? A médio prazo não se sustenta, né? Não, e se o projeto for de longo prazo, não chega. Uma outra exemplo simples sobre valores é quando a gente diz sim querendo dizer não, né? Nossa, uma parte de você morre. Uma parte morre. Exatamente isso é um exemplo de valor, né? E como é difícil dizer não, né? Tem que treinar, cara. Tem que treinar. Mas começa dizendo não, sei lá, na padaria. Mas eu não quero isso aqui. Ô, Vini, a padaria é um lugar que a gente diz muito não. Eu digo, pelo menos. Não pros doces, né? Não pros doces. Nós estamos fazendo 30 dias sem açúcar. E é muito não que a gente tem dito. Mas sabe que pode dizer sim pra X, viu? Pra tá. X sempre tem verduras, leguminosas, tudo tem carne, proteína. Mas conforme a gente vai avançando em autoconhecimento, que são valores, princípios, aquilo que a gente quer, aquilo que nos faz bem, o que a gente não quer, fica muito mais... A gente diz não em paz, né? Eu gosto de dizer isso, né? Dizer não em paz é maravilhoso, né? Não ficar se chicoteando, né? É preciso ter um olhar da seguinte forma, né? Às vezes o não vai ajudar. Porque às vezes a gente está dizendo sim e não é nem legal para a pessoa que está recebendo sim, nem para você. Não é legal para nenhum. Então você precisa ter esse olhar para poder entender. Às vezes eu vejo muito donos de empresa que coloca a pessoa de confiança para administrar. Tá, mas ela é confiável em quê? Sim. Ela pode ser uma pessoa muito confiável em dinheiro, mas ela não é confiável na gestão de pessoas, porque ela não sabe lidar com pessoas, ela não está capacitada para isso. Né? Não tem a competência e precisa desenvolver. E aí a pessoa entrega essa função para a pessoa, começa a cobrar, porque ela está arrumando um bolo, uma confusão lá dentro, está deixando corpos no caminho, que a gente chama, né? Vai espalhando, pessoas vão pedindo demissão, outros vão saindo, virou uma coisa, começa a ter prejuízo por causa disso, e você está cobrando da pessoa que ela toma uma atitude sobre aquilo. Mas ela não tem a competência, não tem a capacidade. Não tem habilidade nenhuma. Não sabe lidar com aquilo. E aí a pessoa de confiança, eu sempre digo, é confiança em quê? Mas isso é a maturidade do empresário, né? Eu já passei por isso. Eu já passei por isso. Eu já passei por isso de achar... A gente nunca acha que está agindo errado como empresário. Sempre está certo. Na verdade, não é nem só como empresário, né? O ser humano, né? Eu estou agindo errado, mas eu vou fazer. Na maioria, né? Conscientemente, né? Mas a gente já cometeu vários erros no negócio, né? Na verdade, eu acho assim, ó, não existe verdade absoluta. Então, a gente tem as crenças, tem as vivências, tem os valores, tem todas as coisas que fizeram a gente ser e chegar onde a gente chegou. Sim. E é óbvio que a gente vai entender que a gente está sempre certo.
né? E aí eu tenho que ter muito cuidado, né? Porque eu tenho um poder da persuasão e eu conheço o que eu posso fazer. E eu já fiz estrago com isso, porque eu convenço as pessoas que eu tô certo. E às vezes eu não tô certo, gente. Entende? Isso é complicado, porque eu vou articulando, eu vou dizendo, mas eu provo, eu te mostro, para que eu vou te mostrar um número aqui e tal, mas é uma coisa... E aí as pessoas, eu tenho que ter sempre cuidado, eu tenho que ter pessoas que me questionam. Hoje eu tenho pessoas que são pagas para me cobrar, porque senão não dá certo. Mas no momento presente, quando a gente age, tá certo, né? Depois, olhando para trás, putz, como, né? E é isso que a gente tava falando antes aqui sobre aprender, desaprender e reaprender de novo. Quão bonito isso é, né? Muito bom. E também a gente, como empreendedor, né, como empresário, tem que ter essa habilidade de saber contratar pessoas melhores que nós, né? Mas sabe que isso não é uma tarefa fácil. Não, né? nem um pouco. Nem um pouco. O ego nessa hora dá um grito assim. Tem que moer ele, ó. Eu aprendi que tem que moer. Ô Vini, o quanto que a rotina influencia no desempenho do teu negócio, ou do Vini como profissional, na vida pessoal também? O quanto que uma rotina organizada, tu subir o morro, tu fazer os teus rituais, enfim, influencia? É fundamental, né? Tem gente que não gosta de rotina. Mas eu vou mudando as rotinas. Mas precisa ter as rotinas, por uma questão de você criar esses rituais que você falou. Então, por exemplo, na empresa, você tem um horário que você chega. Isso é uma rotina. Você faz algumas coisas na empresa naqueles mesmos horários sempre. Fica muito mais fácil. Agora, tem que ter cuidado, porque às vezes tu pegou uma rotina que não está ajudando. Sim. E a rotina está te atrapalhando, porque o que você está fazendo está te levando para um lugar que você não quer. Né? E aí você tem que ter esse olhar, de vez em quando, dar uma questionada na rotina. E também criar mudanças. Você não pode ter sempre a mesma coisa, porque senão a gente entra numa zona de conforto e não sai daquilo nunca. Por isso que precisa ter flexibilidade e entender que essas coisas, você precisa de algumas rotinas e outras vezes não. E se colocar em situações desafiadoras, né? Sim. Então, eu hoje falo em público, mas pelo amor de Deus, no início... Era difícil? Era muito difícil. Era aquele que se escondia, assim. Quando dizia assim, eu vou chamar alguém aqui, eu tentava ficar atrás da pessoa, assim, exatamente, sabe? Para não me enxergar. E aí, mas não... Esse aí é eu jogando bola. Quando eu jogava futebol há 20 anos atrás. Não joga bola pra mim, não joga bola pra mim. Ficava de costa. Faz parte, né? Mas a questão do falar em público, acho que a grande maioria tem e vai continuar tendo, porque não age, né? Tem que ser esporte. Sabe que uma vez eu ouvi um cara falando uma coisa que eu achei muito engraçado. Ele diz o seguinte, que eu sempre também achava isso, que o maior medo do ser humano era a morte. Mas não é. Não é. Diz que o maior medo que o ser humano tem é falar em público. O segundo é a morte. E o terceiro é medo de cobra. Cobra? Ai, aí eu fiquei pensando o seguinte, né? Um cara falando em público, vem uma cobra, pega ele... E ele morre. Ele morre. Todos os medos juntos. Todos os medos juntos. Ô, Vini, e na verdade o medo não é nem de falar em público, né? Isso. É de falhar em público, né? Porque falar, beleza, é medo de ser julgado, De ser julgado. Medo de julgamento. Medo de julgamento, né? Pra te ver como o autoconhecimento, o estudo sobre si próprio é fundamental, né? É que a gente não se valoriza, né? É comum a gente fazer isso, né? A gente não entender exatamente o nosso valor, assim, quantas pessoas enxergam na gente. Eu tenho trabalhado isso, porque realmente muitas vezes eu ainda fico assim, mas será que isso tudo alguém falou? Que nem você falou agora, fez a abertura aqui. Olha, tá bom, né? Tô bem, né? Mas eu, por exemplo, stories, né? Eu fiquei aí 4 meses sem postar nada. Eu fiz uma desintoxicação de rede social e eu tinha um problema antes de ficar cuidando muito qual que era o comentário. E aí, hoje eu vejo o seguinte, muita gente curte, muita gente faz comentário, muita gente diz que o meu conteúdo está ajudando. Então eu vejo o seguinte, eu tenho que cuidar para essas pessoas. Isso. Sempre vai ter alguém para te detonar. Sempre vai achar que tu tá falando besteira ou tá falando...
Mas é a opinião dela. E tá tudo certo. A gente não pode nem ficar eufórico dos elogios e nem arrasado das críticas. Então, às vezes a crítica até te ajuda, porque na maioria das vezes ajuda, né? A não ser quando a pessoa realmente está de sacanagem contigo, né? Porque na verdade a maioria, as críticas, entre aspas, aqui, uma grande parte das vezes, elas são opiniões, né? Pô, eu não gosto de ti, então tudo que tu falar, tu já foi rotulado, então tudo que tu falar já não serve. É a opinião da pessoa, né? Se a gente se guiar por isso, a gente não sai de casa, não vive, né? O Instagram é uma coisa maluca, né? Às vezes o cara vai lá e critica e continua te assistindo, pô. Pô, sai, vai de seguir. É bem isso. Aí eu não gosto do conteúdo, sai fora. Tá tudo certo, né? Tá tudo certo. Não tem problema. Aí por que fica lá? Parece que acho que é meio masoquista, né? Tem gente que gosta de se torturar. E de várias formas, né? Que daí nós temos que fazer um outro programa, né? Falando sobre isso. Vini, ação social, eu vi que vocês fazem bastante ação social lá, né? Na verdade, a gente tem uma. A Terça do Bem? Terça do Bem. Isso. Terça do Bem foi... Ela na verdade, as coisas viram, né? A gente teve a Terça da Crise. A Terça da Crise era no final... Sempre acontecia na última terça-feira do mês. A gente fez quatro vezes essa Terça da Crise em toda a rede. E eu até hoje deve ter funcionário que deve estar correndo na rua doido, porque de tão pavor que teve. Capaz. Ele falava em Terça da Crise e já começava a tremer. Já tem uma crise. Porque dava muito movimento. Dava muita... Você comprava um X e ganhava outro. E aí a gente tinha um problema, porque tinha muitas pessoas que nunca compraram da gente. E era a ideia, trazer gente nova. Só que essa pessoa só vinha na Terça da Crise. Só vinha na Terça da Crise. E não tem nada errado nisso, mas só que a gente tirava uma demanda gigante, não ganhava nada, o cara não virava cliente, e ainda a gente tinha um problema que aquele que era cliente saía prejudicado, porque naquele dia... Tinha muita encomenda. Ele não conseguia receber. Então, não funcionou. E aí um dia, passou conversando com a equipe de marketing, a gente disse, cara, a gente tem que tirar esse negócio, não tá legal. E aí a gente tinha a ideia de fazer um projeto social. Eu disse, mas e por que a gente então, em vez de dar o segundo lanche, a gente dá metade do valor para alguém, para uma instituição? Esse cara, muito legal. Bom. E aí a gente fez a primeira foi 512 lanches, a primeira foi em Três Coroas. Então Três Coroas sempre abre, né? A Terça bem, então abriu esse ano, foi Três Coroas de novo. Ela abre, e é um projeto que ele ajuda todos. Porque, assim, ele ensina os nossos colaboradores o voluntariado. O quanto isso é importante. Porque, para a pessoa, eu sempre penso o seguinte, para a pessoa entender e ser voluntário, o nível dela das necessidades básicas já tem que estar mais em cima. Porque a pessoa que está pensando como é que vai pagar a conta da luz, porque não tem o dinheiro, o aluguel está atrasado... Ele não está preocupado em ser voluntário, ele está tentando achar alguma coisa para ganhar mais. Para poder pagar essa conta. Então, quando você proporciona isso, ele pode ser voluntário, ele entende que ele faz parte de um todo, que ele está ajudando. E quem é voluntário? Quem é voluntário vai entender isso que eu estou falando. Quem ganha é o que se voluntaria. Quem mais ganha de verdade é a pessoa que é voluntária. Porque ela está fazendo algo sem buscar nada em troca. E isso faz tão bem. Sim. Faz tão bem. E a gente teve essa parte, atende essa parte de voluntariado, atende a comunidade, porque geralmente a entidade, que nem agora foi com a PAI, ela ajuda a comunidade em um aspecto e proporciona o cliente a ajudar de uma forma bem bacana, né? Porque ele vai consumir um produto e vai aproveitar. A Terça do Bem funciona em todas as unidades do X do Vini? Todas as unidades. Assim, ele é um projeto que depende da unidade. Tem uma parte de engajamento. A gente trabalha que as pessoas que estão dentro da unidade, eles têm que querer. A gente não vai lá e diz, você tem que fazer Terça do Bem. Não, você faz se quer. Hoje já tem 2 que não fazem ainda. Que já fizeram, não estão fazendo. Por uma questão de organização que não estão conseguindo. Mas as outras estão fazendo. E ela acontece uma vez no ano em cada unidade. Uma vez no ano. Agora vai acontecer no última terça-feira do mês de maio, agora de 2023, em Igrejinha. A próxima. Pô, que legal, cara. Que legal. Isso traz um outro engajamento
pro time como um todo, né? Sim. Nossa, eles ficam eufóricos, assim. A energia que tem nisso eu vi que a última foi 2.187x. Eles quebraram o recorde. Três Coroas sempre tá tentando bater o recorde. É. Então eles abrem e põem a régua. Legal. E a gente não trabalha, isso é uma coisa que a gente não trabalha para ter essa competição, né? Mas não adianta, as pessoas são competitivas. O mundo é competitivo. O mundo é competitivo. Sabe que a gente trabalha pelo engajamento. Tem toda uma parte de ajuda, comunidade, tem a parte do voluntariado. E não trabalha pelo número em si. Mas aí começa, né? Que a gente quer bater o anterior. Né? Vira uma coisa de louco. Ô, Vini, preciso te perguntar aí. Sobre trabalhar com família. Tem muitos negócios. O negócio por si só, né, é pesquisa aberta para todos aí, que poucos sobrevivem. E agora trabalhar com família é um desafio ainda maior. Hoje seus filhos trabalham contigo, né? Isso? Minha filha, Tua filha trabalha no marketing. O meu filho trabalhou um tempo comigo e ele saiu com o propósito de buscar outras coisas, que ele queria experimentar assim, deixa eu sair de perto, pai. Legal. E eu acho muito bacana isso, porque a pessoa vai... Até as pessoas perguntam assim, mas ele está trabalhando numa farmácia, ele trabalha na farmácia hoje, né? Eu assim, cara, mas tá ótimo. Ele quer pegar esse conhecimento por uma questão de ele entender, ele sempre trabalhou comigo. Então, e é extremamente importante isso. Porque sai do ninho. Né? Exato. Isso ajuda muito. E sobre trabalhar, por exemplo, meu irmão é meu sócio. Mas a gente tem uma coisa assim dentro da empresa, que por mais que a gente vai levar a família para dentro da empresa, não tem como. Tem gente diz assim, mas quando entra aqui dentro... Não é família. Não é família, não existe. Isso é utopia. Vai continuar acontecendo. E até, às vezes, acontece uma coisa que é meio perverso, assim. Por ser família, é cobrado mais. Também acho. E tem que entregar mais. Porque tem que ser exemplo para os outros, sabe? E aí a cobrança, às vezes o feedback não é aquele feedback estruturado, que você vai lá, vem cá, vamos conversar e tal. Não, é meio na porrada mesmo. É pesado. Então, porque aí, vamos supor, pai e filho, né? Pai e filhos é mais complicado ainda, porque a gente, como pai ou como mãe, tem a responsabilidade de transformar em um adulto de sucesso. Sim. Porque você tem essa missão. E você só deu certo se teus filhos deram certo. Né? Mas isso... Não sei. Para mim, isso pode dizer que não é assim, mas eu entendo assim. Então, sim, é como eu disse, né? As verdades de algumas pessoas. E aí, você vai cobrar mais, né? Então, é difícil em alguns momentos, né? É desafiador em alguns momentos fazer isso, mas ao mesmo tempo é gratificante, né? Você tá próximo. A Júlia, eu acho que alguns do Instagram veem ela seguido aí, tanto que ela diz assim pra mim, pai, as pessoas me chamam de Juju. Eu nem sabia que me conheciam. Juju, então. Mas é assim. E por tu trabalhar com teu irmão, assim, vocês têm... Eu sempre falo que eu e o Clóvis, né, nós trabalhamos juntos. E uma coisa que funciona muito bem é que cada um sabe o seu papel, cada um tem sua área, é uma clareza de papéis. Sim, isso então... é extremamente importante colocar os papéis de cada um. Sim. Né? Até onde vai isso. A tua alçada, onde é que começa a minha, ou como vai ser isso. Porque as regras, né? De como vai funcionar. E que nem uma sociedade também é assim. Se você... uma das coisas que você tem que construir quando você vai abrir uma sociedade com alguém é dizer como termina a sociedade. Porque aí você já tem as regras para terminar esse negócio. Porque vai acontecer, ou em algum momento a sociedade vai terminar. Você vai morrer. Sim, termina de alguma forma. De alguma forma termina. Então você precisa montar essa estrutura. E os papéis têm que ser muito claros para ver aonde cada um faz o que. É um desafio. É um desafio, né? Mas eu sinto isso, assim, e senti muito mais no início a questão de... por ser família é mais cobrado, sim, tu tem que dar o exemplo, sim, é mais pesado muitas vezes, né? Agora eu já acostumei. Mas no início eu sentia muito, sério, verdade. E o Clóvis ainda é mais complicado, porque não tem como chegar em casa e... Aí eu briguei lá e em casa...
ai, amorzinho. Não, eu não consigo, entendeu? É que não é briga, né? É discussão por um resultado, né? É a busca por um resultado. É mais pesado, assim, até eu conseguir entender e... É complicado. Agora, meu pai ainda trabalhava com nós, né? Em maio do ano passado, meu pai saiu da operação. Então, também era um pouco mais complicado ainda. Eu não tenho essa experiência. Eu acho que quando eu abri o X, a minha ex-mulher, ela veio e trabalhou 4 meses comigo. Né? E depois a gente viu que não ia dar certo. E, claro, a gente ficou depois junto mais 7 anos. Né? Mas ela, no negócio dela, eu no meu. Junto, não vai, certo? Tem que fazer uns exercícios. A gente já cresceu muito trabalhando junto. Estamos há alguns anos trabalhando junto, eu acho que... Enfim, nem vamos falar, né? Mas é que a gente tem... É um aprendizado. Um aprendizado e cada vez a gente se alinha mais, sabe? Que a gente fala assim de alinhar os objetivos e um servir de ajuda, de auxílio, acho que é pro outro, assim, porque faz com que, senão... Eu acho que tem uma coisa importante, tá? Que me veio agora. Eu acho que tem uma coisa importante. Não sei se existe algum estudo para isso. Eu acho que existe um nível intelectual dentro da empresa e que os dois precisam crescer juntos. Sim. Quando um começa a subir na empresa e o outro baixa, começa a dar problema. Sim. E aí você vai ter problema, acho, no relacionamento. Eu não posso falar, porque, né, que nem eu disse, 4 meses. E é difícil mesmo de dar essa coisa de trabalhar junto. Nunca deu muito certo pra mim. Então, isso faz sentido. É o meu jeitão. Não, ô Vini, isso que tu falou de crescimento de nível intelectual, de maturidade, sei lá como queiram chamar, faz sentido. E até a gente se conheceu no Giants, né, lá em São Paulo. E para quem não conhece, o Giants é um grupo de empresários que se reúne 4 vezes por ano lá em São Paulo para falar sobre negócio. É um ambiente estruturado, construído para falar de negócio, porque às vezes a gente não tem com quem conversar, né? Exato. O empreendedor, o empresário, ele é muito sozinho. E às vezes você vai conversar com outra pessoa. E outra, o Giants são pessoas que estão em busca de resultado, estão querendo crescer, estão querendo fazer um mundo diferente, fazer esse Brasil crescer ainda muito mais. Então, você entra nesse modelo. Desculpa, já tô falando. Não, mas é isso aí. Eu sei que nem Ô, Vini. Não, a gente nunca tinha falado do Giants. Vini, que todos os convidados nos ajudassem assim, porque assim, eu ia falar o Giants e alguém ia ficar pensando, putz, que é o Giants? Esse cara tá ficando louco. Então, nós nos conhecemos lá e eu falei pra Maria, nós fomos fazer o acelerador. E eu falei pra Marina, eu só vou fazer o próximo passo se tu for junto comigo. Vários o Giants também, quando a gente foi entrar, ele falou, vamos? Eu falei, vamos dele. Não, mas nós só vamos se vai os dois. Porque é pra gente falar a mesma língua, né? Porque isso é importante. Imagina... Tá muito ruído. Exato. Se eu voltasse, se eu vou lá e faço um treinamento, eu começo a ver coisas e querer coisas pro negócio onde que alguém que deveria andar lado a lado não quer a mesma coisa... Não funciona, não vai. Eu até conversei com um colega lá no Giants, que ele falou que a esposa dele fez antes que ele. E ela voltou, assim, enlouquecida. Ele disse que ele não entendia nada do que ela queria, assim, que eles só brigavam. Daí até que ele foi pro acelerador e daí ele entendeu tudo, assim. Tudo fez sentido, ferramentas, né? Ferramentas. Lá vem um outro... É que... Ambiente, de novo. Né? É o ambiente. É tu com o teu amigo aquele lá que tu queria vender a tua empresa no início, né? Isso faz toda a diferença. Vini, eu queria te fazer uma pergunta. Hoje tu tem, então, 10 unidades. E quando tu abriu a primeira... 9? Tá abrindo desculpa, tá abrindo a 10ª. Quando tu viu, assim, que a tua empresa estava pronta para abrir a segunda unidade, hoje o que tu considera que o empresário tem que ter, ou tem que estar, a sua empresa, né, funcionando de qual forma, para ir dar esse passo para abrir uma filial? Eu sempre digo, até comentei antes aqui, que às vezes quando a pessoa vai, um amigo meu abre uma filial, eu sempre fico pensando, eu dou os pêsames ou eu dou os parabéns para esse cara, né? O contrário, né? Dou os parabéns ou dou os pêsames. Porque dependendo do negócio, ele vai morrer trabalhando, vai piorar a qualidade de vida dele, ele vai ganhar menos, porque agora ele não vai cuidar de nenhuma, e ele não... Às vezes não tem os processos, não tem a gestão. O que ele precisa ter? Primeiro, explora o mercado que ele está. Precisa abrir filial? Aonde ele está, ele tem que enxugar o máximo que ele consegue. Sim. Antes de abrir uma segunda. Beleza, vai abrir a segunda?
como é que está a minha cultura dentro da empresa. Porque eu não vou estar mais dentro da empresa. A partir de agora, eu vou estar dividido. Né? E, na verdade, não vou estar em lugar nenhum. Sim. Então, eu preciso que a cultura desse lugar que eu esteja se permaneça. Porque quando eu estou trabalhando dentro, isso deve acontecer com vocês, a gente está trabalhando dentro do negócio, é muito fácil dar o feedback, fulano, isso que está errado, tal, isso não vai por esse caminho, né? A pessoa está tendo um comportamento, um desvio de comportamento, você já chama e tal, mas você não está lá para ver isso. E como é que faz? Você precisa olhar para isso, criando essa cultura. Seja descrevendo, você primeiro tem que ter pelo menos a missão. Para que é essa empresa? Para as pessoas que estão lá entenderem. Você precisa ter os valores, coisas que ali são inegociáveis, que você não abre mão de jeito nenhum. Se fizer isso aqui, vai ser despedido. Entende? Então precisa ter isso bem consolidado e precisa ter os mínimos processos para as pessoas entenderem qual que é o caminho. Algumas pessoas dizem, né? Eu não sei se é verdade, eu já ouvi falar isso, que o McDonald's, se, por exemplo, amanhã acontecer alguma coisa, morrer todo mundo lá de uma loja, não puder vir ninguém daquela loja, em 2 horas eles conseguem botar a funcionar de novo porque os processos estão muito bem desenhados. Processo. Eu não sei se é verdade. Eu tomei isso como verdade, tanto falar. Mas precisa descrever principalmente os que são os chaves para aquele negócio funcionar e principalmente uma cultura forte, uma cultura que realmente as pessoas entendam o que estão fazendo ali dentro. E para as pessoas entenderem, né? Cultura é o gerente visível, né? O que acontece quando o Vini não tá lá, o que acontece? O modo de pensar, o modo de agir, né? E isso é tão difícil, né? De colocar, né? O desafio é grande, mas olha só que loucura. A cultura, ela sempre existe. Ela vai existir. Se não for a tua, vai ser de alguém. Outra. Vai ser de alguém. Então você bota uma pessoa para administrar e não está desenhada a cultura, você não está exatamente como você desenhou, essa pessoa começa a trabalhar, ela contrata funcionário, depois começa a troca essa pessoa, coloca outra, porque você ainda primeiro pegou um pouco de ti, mas o segundo, o terceiro não pega. E aí? Daqui a pouco tu chega lá e diz, mas eu acho que não conhece nem o negócio mais. Sim. Aí, bobear, trocaram até a linha de produto e tu não tá sabendo. Né? É uma coisa engraçada, às vezes eu digo assim, manda um ato pra tua empresa, vai ver o que vai acontecer. Como que vão te atender? Lá tem gente que nem manda, porque tem medo. Verdade. É isso aí. Essa questão aqui Então, é cultura e processos. Principalmente. Cultura e processos. E entender de crescer, né? Não inchar. Isso, uma outra coisa que eu queria te perguntar é que vai nessa linha aqui, né? Crescer com sustentabilidade, crescer, não ser inchado, né? Cultura, processos e custos. Como é que vocês lidam com custos ou com... O que vocês olham quando vocês vão projetar um novo negócio lá? Porque uma coisa é a filial tá redonda agora, a matriz tá redonda, tá? A empresa tá boa. O que vocês olham para prospectar uma nova unidade? Existe um modelo de negócio, né? A gente tem um modelo, a gente sabe mais ou menos quem é o público, o que eles consomem, então fica mais tranquilo, porque o primeiro foi validado. Sim. Sempre o primeiro negócio é mais difícil, porque você não sabe exatamente quem que é o público que vai vir. Às vezes tu monta para um e vem o outro. E dá tudo certo, você só tem que ajustar. E hoje o modelo já tem o modelo, então você vai escolher a cidade, vai entender, já sabe qual é o ponto que tem que ser colocado, quais as coisas que são importantes ali, por exemplo, hoje para concorrer com ponto, né? A gente concorre com farmácia. As farmácias, quando eu penso assim, lá naquela cidade tem aquele terreno, vou lá, já tem uma farmácia assim. Rapaz, é uma briga ali da São João, da Magarraia, das farmácias, tudo. Não tem mais a Panvel, aí daqui a pouco chega assim, vai lá, tem um ponto. Na outra semana já tem alguém fazendo uma farmácia. Tem mais. Eu fiquei pensando assim, concorro com a farmácia, será que... Eu fiquei pensando na comida, porque agora vende até comida na farmácia, né? Tem pão, tem tudo na farmácia. Tem farmácia aí que tem de tudo. Na São João tem. Tá fazendo já a campanha ali, ó. Mas, cara, o que é isso? É buscar novos canais de aquisição? Por que esses negócios vão migrando assim? Você fala... adaptabilidade? Eu acho que assim, todo negócio você tem um custo fixo
não era isso, mas assim, as farmácias, por exemplo, começaram a botar produtos lá dentro, eles estão 24 horas abertos. Para ter uma noção, agora no Natal, sei lá que confusão que eu fiz, faltou um presente. Tá? Eu pensei, caramba, cara, como é que eu vou fazer? Fui lá na farmácia aberta, fui lá comprar uma caixinha JBL. Aí diz assim, uma caixinha JBL na farmácia? Então, tem isso. Porque ele não vai... E olha o que é valor agregado. Ele não é o mais barato. Ele está atendendo... Primeiro tem que entender qual é a demanda que você atende. Qual é a dor que você resolve. Resolve a dor de alguém que chega... Uma urgência, na verdade. Urgência. Então pode comprar mais caro, velho. Não é o lugar mais barato. Que loucura. Na internet eu pagaria 40% mais barato. Mas é urgência. É urgência. Então, e eles estão lá para atender uma urgência. Então, esse é o negócio. Mas respondendo a pergunta sobre inchar, sobre crescer, precisa ter muito cuidado, porque às vezes você não tem nem o caixa direito ainda, não está bem organizado o financeiro. O financeiro é o que manda no negócio. É o caixa, né? É o caixa. O caixa é rei. Caixa é rei. É rei. Não tem. Caixa é rei. Sabe que antigamente, nossa, quando eu comecei a trabalhar no negócio, a gente olhava faturamento. Parece que você é isso. Há 15 anos atrás, então, a gente já dizia, quanto tá faturando? Faturamento, né? Nossa, se deslumbrava, né? Faturamento é ego, né? É ego. É verdade, é ego, né? Caramba. Vini, eu vi um post que tu colocou e eu achei maravilhoso do jeito que fez lá. Tu entrou numa concessionária. Com uma bolsa cheia, eu comecei a ler assim, fui realizar meu sonho, entrei com uma bolsa cheia, esse cara comprou em dinheiro, eu não acredito. O cérebro, né? Sim, quando o Clóvis contou, ele falou bolsa cheia de dinheiro dele, não, conta aí. Na verdade, era tudo moeda, né? Porque eu tava juntando as moedas e tal, né? Tudo moeda. Aí eu tive que pegar um carrinho de mão, porque não, tô brincando. Então, cara, nessa mochila, né, até quem me segue, Fala teu arroba aí, pra quem não te segue. Vini do X, viu como é fácil? Vini do X, porque X do Vini só inverte o negócio, fica muito fácil me achar, acha eu em qualquer coisa, até meu e-mail é assim, viu? O que acontece? Por muito tempo, eu cheguei a fazer terapia pra isso, cara. Que coisa de maluco, né? Eu tinha um sonho de comprar um carro. Eu comprei aquela BMW. E eu tinha sonho de ter, mas eu achava que não... vai ficar exibido. Vão falar. Eu não preciso disso, né? Vão me julgar por isso e tal. E aí eu sempre comprava um carro bem abaixo do que eu poderia ter. Adiava teu sonho. Isso. Passava pela tua cabeça assim, não vão comprar mais meu X. Passa de tudo. Pra pegar o carro, pra ter uma noção. Pra ir lá assinar o contrato, eu levei 5 dias. De noites mal dormidas. Pensando, mas será que eu vou fazer mesmo? Será que eu mereço? Mas pra quê? Eu tinha um Onix, né? Eu dizia assim, o Onix me leva no mesmo lugar que esse aqui. Qual é a diferença? Não faz diferença nenhuma, cara. Tá bom isso aqui e tal. Só que, de verdade, a gente vai adiando sonhos. Daqui a pouco você morre e não aproveitou nada, cara. Isso aí. Então, eu pensei o seguinte, eu vou fazer. E aí, quando eu pensei, cara, eu tenho que pensar o que eu vou escrever nesse negócio aqui, né? É importante explicar isso. E até para que tudo que a gente faz é aprendizado para alguém. Sim. Às vezes não dá valor para isso. Às vezes a gente acha que, isso aqui é besteira. Mas não é. E na verdade é um processo todo que tu passou para conseguir fazer aquilo, né? E aí teve vários, eu não me lembro agora o que eu escrevi, mas eu me lembro muito bem que eu falei das vezes que eu quebrei. Porque muitas vezes eu quebrei. Eu me lembro que eu às vezes decidi como é que fecha o negócio, né? Eu tinha montado uma metalúrgica, eu tinha desenvolvido uma máquina, patenteei a máquina, só eu tinha. Era uma máquina que botava cobertura de chocolate naquelas máquinas de sorvete, tinha as máquinas de sorvete, aquilo não tinha como botar cobertura, e eu criei uma máquina que botava aquela cobertura que seca, sabe? Tem no buffet. Sim. Eu comecei a vender aquilo. Aí montei a estratégia errada, eu queria fazer a indústria, queria vender, queria entregar, queria fazer tudo. Coisa de maluco. E aí um dia eu fui entregar uma máquina dessas, eu estava em Pinhal, e eu fui entregar em Torres. Porque no meio do caminho um desistiu. Eu tô com uma máquina aqui, o cara tinha me ligado, disse, cara, já tô na praia, cara, pertinho, né? Pertinho, em Alma Torres, cara. Pertinho. E aí eu tinha levado R$50 naquela época
E eu não tinha levado cartão, não tinha dinheiro, só tinha R$50. E eu pensei, e aí eu comprei os negocinhos lá, e aí eu fui para levar essa máquina lá para entregar. Quando eu cheguei lá, eu fui instalar a máquina e eu vi que a máquina estava fora de esquadro. E bem na hora que eu olhei, ela tinha um defeito. E aí o cara disse, pô, ficou me olhando junto, porque eu fiquei olhando para ela assim, tentando achar. E ele parou do meu lado e olhou assim, tá torta, né? Eu disse, então, tá torta. Ai, meu Deus. E agora? Ele disse, não, eu te pago. Não vai pagar nada, faz, tá torta. Quando eu trouxer a máquina, você me paga, não vai pagar antes não. E eu assim, barbaridade. Eu tinha só 20 quilos naquela hora. E eu pensei, eu tenho que botar gasolina. Eu não lembrava se tinha pedágio pra pagar. Eu tava de moto. E eu disse, cara, eu vou embora. E aí eu saí de lá, era 11 horas da noite. E eu, rapaz, eu nunca vi tantas plaquinhas que assim, pastelzinho. E uma fome do caramba. Porque eu pensei, eu monto a máquina, o cara me paga, janto lá, tá tudo certo, valeu. E aí deu, né? Deu ruim. Aí eu botei 10 de gasolina na moto e vim com 10 no bolso. Pensando, se furar um pneu, né? Eu tenho que arrumar. E aí, cheguei em casa 2h30 da manhã, mais ou menos. Né? Eu nunca vi uma freeway comprida. E aí, eu acho que a freeway pra mim tinha 1.000 300 Tava mais longa. Pô, acho que aumentava, né? Eu até olho assim, eu deitava na moto pra andar. E aí, quando eu cheguei em casa, cara, eu cheguei decidido a fechar o negócio. Eu disse, cara, isso aqui eu não quero mais. Foi uma fase assim, que houve quebra. Então, passar por essas fases é muito importante e dar valor para isso. Aprendizado, né? O que eu aprendi disso? Muito. E aí eu entendi que a estratégia, pensar o negócio como de um jeito diferente, cada um faz uma parte, teve muito aprendizado ali. Então, essa parte foi uma das partes que, na hora, assim, eu lembrei. Que legal. Disse, cara, vamos compensar aquela fome lá daquele dia? Esse aqui vale o quê? Vamos pensar. Vale o banco aqui. Tá bom, então. E a bolsa dizia, eu li, que era uma bolsa cheia com falências, com fracassos, com aprendizados, com lágrimas e tudo mais dessa linha. Isso que é legal, né? E aí, quando tu olha para isso e tira aprendizado, é aí que as pedras se tornam degraus, né, Vini? Com certeza. Porque se ficar chorando, olhando para trás e se lamentando, continuam sendo pedras, né? Não adianta. O passado é museu, né? Você vai lá e dá uma visitada, né? Isso aí, pra não repetir, né? Mas senão fica dirigindo, parece que tá dirigindo olhando pro retrovisor. Olha pra frente, olha pra trás. Exato. Então, é isso aí? É isso aí. Ô, Vini. Eu acho que era pra ser um podcast, eu acabei passando da conta, né? Não. Tá ótimo. A nossa intenção aqui é fazer entre 1 hora, 1h15, trazer histórias que a gente trouxe agora, que são inspiradoras demais. Pô, o cara de moto, toda essa situação toda, vou comprar uma BMW, quantas pessoas que sonham com isso, né? Cara, essa tua história para quantas pessoas vai servir? Cara, demais mesmo. Muito legal. Então, quer deixar um recado aí? O microfone é todo teu, fica à vontade, agora vem o desafio. Que isso aqui não estava combinado, né, Justo? Tem uma coisa que eu gosto muito, eu fiz um post agora nesse último domingo, eu fiz um post, que é o poder da decisão. E muitas coisas na vida a gente fica postergando, fica deixando para depois, fica fazendo... não quer sentir a dor. Uhum. Porque quando você decide, você vai fazer uma mudança, a mudança vai acontecer algumas coisas que você não sabe o que vai acontecer na frente. Você precisa fazer. Porque por mais que você já esteja num lugar que às vezes pode ser confortável e você está vendo alguns problemas e você não muda, tem gente que quer abrir a própria empresa, quer começar um negócio, mas vai adiando. Deixa eu me preparar mais, deixa eu fazer isso, deixa eu mudar aquilo, eu não estou pronto ainda. Você nunca vai estar pronto. Enfiar isso na cabeça. Nunca. E pode ser que vai dar coisa errada? Não pode ser. Vai dar coisa errada. E várias, velho. Agora, o empreendedor tem isso no sangue, né? Se não dá errado, não tem graça. Então, o que acontece? Essas coisas erradas não é como foi dito antes. Não são pedras no caminho, são degraus. É assim que você vai subir, é assim que você vai construir a sua estrada. E a gente não toma as decisões por uma questão de medo.
Medo da dor que vai sentir. Às vezes a pessoa passa anos numa empresa que não quer ficar, vive num relacionamento que não tá legal, não tem como ficar. Inúmeras coisas. Às vezes não demite um funcionário que está lá só incomodando, porque, mas ele funciona. Mas e o quanto te dá de trabalho? Não faz as coisas, não toma as decisões e vai carregando isso. Tome a decisão. Vai ser difícil, vai doer. É claro que se forem decisões que vão mexer na tua vida, tem que ponderar, tem que pensar, tem que estudar. Às vezes você vai precisar mesmo de uma capacitação. Às vezes vai precisar de conversar com outras pessoas e entender realmente onde você está pisando, mas converse com as pessoas certas. Não dá para perguntar, né? Exato. Para as pessoas erradas. Então, o importante é tomar uma decisão, mas não ficar em cima do muro, né? É isso, cara. É isso que eu tenho para dizer. E tenha muito sucesso, fé em Deus. Me acompanhe no Instagram, @Vini do X. Pode seguir o X do Vini também, que é bom. Tá tudo certo aí. Certo? Valeu, gente. É isso aí, pessoal. Então resumindo, viva de decisão e não de condição, né? Isso. Muito bom, Vini. Muito, muito bom. Vamos ter que voltar, né? Eu sei que tu tem projetos que estão saindo aí, né? Não vamos falar agora aí, tá? Mas já fica o convite para um próximo programa adiante nós fazermos de novo aqui. Bora, só me chamar. Obrigada, Vini. Obrigada por compartilhar as histórias. Foi muito bom. Maravilhoso, maravilhoso. Valeu, pessoal. Até a próxima. Valeu. Até a próxima.